Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todas as autoridades. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a segunda reunião dessa comissão durante esse ano. Nós tivemos a oportunidade de coletar os dados do último quadrimestre do ano anterior e agora o primeiro quadrimestre do ano de 2019. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa conosco e, em seguida, fazer as apresentações devidas. Em primeiro lugar, agradecendo a todos os poderes presentes, representando o governo do Estado, o senhor Nelson Tsushima, representando o Tribunal de Justiça, o doutor Alexandre Branco Pucci, também o doutor Ademar Sandim Taveira, e o doutor Júlio Dias, representando o Ministério Público, o doutor Ricardo de Melo Alves, representando a Contabilidade e Orçamento, representando o Tribunal de Contas, a dona Márcia Helena. E aqui pela casa, nós vamos ter a apresentação e a representação pelo Jericó Vieira de Matos, nosso companheiro. Eu gostaria de, na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento e Execução Orçamentária, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que constitui um importante instrumento de controle e acompanhamento da execução orçamentária dos poderes e dos órgãos autônomos do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de declarar aberta essa audiência pública com o objetivo de apresentação do relatório de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre, convidando para sentar conosco aqui à mesa o senhor Nelson Tsushima, que logo mais fará a apresentação, representando o governo de Estado, bem como representando o Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor juiz Dr. Alexandre Branco Pucci. E os demais poderes vão fazendo a apresentação. Nós vamos deixar alguns lugares reservados ainda para os demais membros da comissão. E ao tempo que passa a palavra também para o membro da comissão, para os cumprimentos, deputado Rinaldo Modesto. Boa tarde a todos e a todas. Prazer poder estar aqui junto com meu colega, presidente da Comissão Permanente, Gerson Claro, e podendo estar ao lado aqui dos nossos representantes dos poderes, no nosso caso aqui, nosso querido Jericó, secretário de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, a senhora Marcelena, representando o Tribunal de Contas, diretora de Contabilidade e Orçamento, doutor Ricardo de Melo Alves, promotor de Justiça e assessor especial do Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo Passo, doutor Júlio Dias, diretor da Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça. Nesse caso, está representado aqui na mesa o doutor Alexandre Branco Pucci, juiz auxiliar da Presidência. E o senhor Ademar Sandim Taveira, diretor do Departamento de Orçamento e Contabilidade do Tribunal de Justiça, e o senhor Nelson Tsushima, superintendente de Orçamento da Secretaria de Estado de Fazenda, nesse ato representando o governo do Estado. Gostaria de convidar um membro da comissão também, nosso colega Renato. Fazendo aqui só um parênteses, Jericó, Nelson Tsushima, ele sai governo e entra governo e ele continua lá. Prova inequívoca da competência que tem, da responsabilidade, e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco, e todas as vezes que a gente tem uma dúvida, Nelson está à disposição. Então, uma alegria poder estar aqui nesta reunião e, ao mesmo tempo, parabenizando todos os poderes que cada vez mais, usando a prerrogativa do artigo 37 da Constituição Federal, que fala, um deles, um dos princípios é a transparência, e a gente fica feliz aqui porque a Assembleia agora já transmite, todas as nossas sessões, todas as nossas reuniões. Isso é importante para que cada vez mais a sociedade sul-mato-grossense tenha conhecimento das ações que são desempenhadas, não somente aqui, mas nos poderes. Portanto, sejam todos bem-vindos e que tenhamos uma boa reunião de apresentação. Muito obrigado.
Na continuidade, gostaria de passar a palavra para os cumprimentos para o deputado Renato Câmara, também membro da Comissão Permanente de Execução Orçamentária. Boa tarde a todos. Saudar aqui a todos os poderes representados. Saudar nosso presidente, Gerson Claro, parabenizar pela diligência, pelo trabalho que vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa e dizer que essa comissão é de suma importância. O deputado professor Rinaldo já enalteceu o trabalho da Assembleia Legislativa no sentido de que aqui é o palco da democracia e o parlamento, sem dúvida, é ele que traz os debates, traz a transparência, busca ações no sentido de demonstrar à população de que os demais poderes estão cumprindo também a legislação, porque quando se fala de poder, quem vai fazer toda essa análise dos dados, das informações, para que nós possamos ter a consciência de que tudo está caminhando conforme a legalidade. Então, parabenizar o nosso presidente, a todos os poderes aqui representados, e que possamos ter uma boa reunião da comissão, da nossa comissão de orçamento. Era isso, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o senhor Marco Aurélio de Sabatista, chefe do Departamento de Contabilidade da Secretaria de Finanças e Planejamento do Ministério Público, bem como cumprimentar a Oraide Katayama, superintendente de Contabilidade Geral do Estado e da Fazenda, há algum tempo também, né, Oraide? Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Chamar a atenção para alguns pontos importantes que foram apresentados na última e que a gente também tem, já que votamos há poucos dias a lei de diretrizes para já 2020, chamar a atenção para a questão das receitas, das despesas, da questão da seguridade social, o grande debate que tem, que é a questão previdenciária, que é um problema nacional e não é diferente aqui no estado de Mato Grosso do Sul, os resultados, as dívidas, os limites. Então, em síntese, mais ou menos, é aquilo que chama a atenção da comissão e da apresentação que os poderes e os órgãos vão fazer. Neste momento, eu já gostaria de convidar o senhor Nelson de Tsushima, superintendente de orçamento da Fazenda, para fazer a apresentação do governo do estado, do Poder Executivo, né? Perfeito. Eu acho que tem que ir lá, dali, Nelson. Deixa o Nelson passar aqui. Tudo bem. Eu, Ademar, que faz a sua. Não, Ademar. Não, tudo 100%. Tem outro aí? Boa tarde a todos, a todas. Excelentíssimo deputado Gerson Claro, presidente da Comissão de Execução Orçamentária desta Casa. Excelentíssimo deputado professor Rinaldo, deputado Renato Câmara, vice-presidente da comissão, demais autoridades presentes. A apresentação diz respeito ao que estabelece o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a Lei Complementar 101. Basicamente, iremos apresentar
a evolução da receita corrente líquida do Estado, a despesa com pessoal, dívida consolidada, a evolução da dívida consolidada líquida, garantia de valores, as operações de crédito, restos a pagar, a posição de fechamento no primeiro quadrimestre de 2019 e a atual situação da aplicação na educação e saúde, como determina os artigos 98 e 212 da Constituição Federal. A receita corrente líquida, esse gráfico demonstra a evolução que não é tão significativa diante do quadro econômico de retração que se apresenta atualmente no cenário econômico nacional. No segundo quadrimestre de 2018, a receita corrente líquida fechou em 10 bilhões 552, passando ao terceiro quadrimestre, ou seja, o fechamento do exercício de 2018, com 10 bilhões e 700. E atualmente fechamos o primeiro quadrimestre de 2019 com 10 bilhões e 800 aproximadamente. A despesa com pessoal ela apresentou até o fechamento do primeiro quadrimestre um total de gasto de 5 bilhões e 98. Desculpe aqui, que até pegar o jeito aqui. Então, seria os 5 bilhões e 98, 255. Para uma receita corrente líquida de 10.798.600, ajustada, como determina recente normativo da Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, o total representa e que é base para estabelecimento e apuração do limite de gasto com pessoal, seria a receita corrente líquida total deduzida as transferências decorrentes de emendas parlamentares, como determina a emenda constitucional 86 e, recentemente, a emenda constitucional número 100, que trouxe a modificação que todos tiveram notícia pela mídia, em termos de aprovação recente no Congresso Nacional, que aumenta o percentual das transferências obrigatórias, ou seja, o orçamento impositivo. Fechamos, então, no primeiro quadrimestre de transferências voluntárias, o valor de R$ 1.604.035. O gasto com pessoal, como citado anteriormente, os 5 bilhões 098, representou, em termos de limites de gasto, 47,21%, ultrapassando o limite prudencial, próximo a 47%, ou seja, 46,55%. Ocasionando, em decorrência, diga-se de passagem, não só do aumento de gasto real de pessoal, mas por força da baixa arrecadação que nós tivemos, ou seja, pequeno crescimento na receita corrente líquida. Isso ocasionando algumas restrições que estão impostas pelo parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece as vedações de proibição de abertura de concurso, concessão de vantagem, pagamento de hora extra, dentre outras restrições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação à dívida consolidada líquida, o Estado está dentro dos limites que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, diga-se de passagem, muito aquém, dos valores estabelecidos pelo Senado Federal de 21 bilhões. Chegamos com uma dívida consolidada líquida de 7.412. Em relação à dívida consolidada ali comparada com a receita corrente líquida, há que observar a tendência de queda e que, vamos dizer assim, no momento de retração econômica, não é muito salutar
para o Estado como um todo, até porque ele necessita de financiamento para dar atendimento à questão de investimentos necessário para o Estado. E a receita corrente líquida em relação ao endividamento, ela tem caído, como se pode ver no gráfico, de 74, que foi o fechamento no segundo quadrimestre de 2018, fechando o terceiro quadrimestre em 72%, e atualmente fechou o primeiro quadrimestre de 2019 com 68,63%, quando o limite é até 200% da receita corrente líquida, como estabelece a resolução do Senado Federal. Via de regra, o Estado está com algumas operações de crédito em trâmite junto com a STN, até na busca da captação de recursos necessário à implementação e à retomada dos investimentos no Estado. Basicamente estão em trâmite, inclusive no Programa de Equilíbrio Fiscal, uma previsão de concessão de operações de crédito a serem captadas no mercado pelo governo do Estado. Evolução da dívida consolidada, já foi visto no gráfico anteriormente, então demonstra aqui visualmente a queda no percentual. Em relação a garantias, o Estado não concedeu as últimas garantias que foram efetuadas pelo governo do Estado, diz respeito à operação de créditos antigas com a Sanesul e Enersul, que representa esses 23.875.000 que fecharam o primeiro quadrimestre de 2019. As operações de crédito não ocorreram, temos limite disponível e não utilizado pelo governo do Estado ainda. Restos a pagar. Em relação aos processados, que são despesas já reconhecidas, liquidadas pelo governo do Estado, ocorreram a inscrição próxima a 374 milhões, restando entre anulações e pagamento já efetuado, um saldo de aproximadamente 117 milhões a serem efetuados de pagamento. Em relação aos não processados, dos 738 milhões, resta aí um saldo a pagar de 235 milhões, fechamento do primeiro quadrimestre de 2019. A aplicação na saúde e educação, dentre os percentuais, diga-se de passagem, em 4 meses, já houve a aplicação de um percentual próximo ao limite mínimo estabelecido na Constituição de 11,76% para a saúde e 34,82% na educação. Isso quer dizer que, basicamente, é importante observar que o Estado tem quase que 13 meses de gasto, considerando aí o 13º e pagamento das férias dos professores. Então, basicamente, estamos com um percentual de realização significativo em relação ao limite mínimo constitucional. E esse é um resumo geral do que foi já observado, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. O comportamento da receita corrente líquida fechou com baixo crescimento, infelizmente, e o gasto com pessoal de 47,21%, a dívida consolidada líquida dentro dos parâmetros com 68,63% para o limite de 200%, que é o que estabelece a Resolução 41 do Senado Federal. Em relação a garantias, 0,22%, bem aquém do limite também estabelecido pelo Senado Federal. Por último, as operações de crédito que, até o momento, dada a situação, em
em apreciação pelo Congresso Nacional, não houve a efetivação de operações de crédito, inclusive já aprovadas por esta Casa, a exemplo do Profisco 2, que está em trâmite, e outros recursos que fazem parte do Programa de Equilíbrio Fiscal, que está em apreciação no Congresso Nacional. Essas são as informações, essa composição do Governo do Estado ligado à apresentação deste relatório, que poderão ser acionados pelos senhores na necessidade que requeira informações adicionais, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Era o que eu tinha a apresentar, fico à disposição dos senhores e senhoras, caso haja necessidade de eventuais esclarecimentos. Muito obrigado a todos. Quero agradecer ao senhor Nelson pela exposição, dizer que se a gente vai fazer todas as apresentações, tiver algumas dúvidas, que ao final a gente pode fazer. Já convidando para continuar conosco aqui na mesa, ao tempo que chama a atenção já aquilo que a gente tem falado, que é o gasto de despesa com o pessoal. Nós estamos aí, o alerta na casa dos 4,7 bilhões, o limite prudencial de 5 e pouquinho, já ultrapassado. Então, a gente tem chamado a atenção para isso já desde da última apresentação e requer realmente uma atenção muito especial do Estado de Mato Grosso do Sul. Gostaria de convidar agora para a apresentação, em nome do Tribunal de Justiça, o senhor Ademar Sandim Taveira, diretor do Departamento de Orçamento e Contabilidade do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo deputado Gerson Claro, demais componentes da mesa, representantes dos poderes e demais presentes, boa tarde. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em relação ao primeiro quadrimestre de 2019, cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, publicou dentro do prazo regulamentar, na forma aqui apresentada nesse quadro, que é difícil de ver, mas depois vou apresentar o resumo no slide seguinte. A exigência do STN é que publique mensalmente a despesa liquidada, então a publicação é dada dessa forma. Mas, para facilitar aquela visualização, a gente fez esse demonstrativo resumido, referente e, ao mesmo tempo, faz uma comparação do primeiro quadrimestre de 2019, que é objeto dessa audiência, em relação aí ao primeiro quadrimestre de 2018. A gente observa que a despesa bruta com pessoal no primeiro quadrimestre de 2019 foi na ordem aí de 756 milhões, uma variação aí de quase 12% no período. Pessoal ativo em torno de 577 milhões, variação de 12%. Pessoal inativos em pensionistas, 178 milhões, uma variação aí de 11,13%. Outras despesas não computadas no período, aí 184 milhões, variação de 9,23%. A despesa líquida com pessoal, que serve de base para calcular o índice, ficou em quase 572 milhões, uma variação também aí de pouco mais de quase 13%, na verdade. A receita corrente líquida apresentada já pelo Dr. Nelson, né? E o nosso índice no período foi de 5,30. Lembrando que o Tribunal de Justiça, o índice máximo da despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida é de 6%. E o limite prudencial de 5,7%. E o limite de alerta 5,4%. Então, o Tribunal cumpriu aí a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi o índice de 5,30%. Aqui é um gráfico apenas para
demonstrar um pouco a evolução, a variação da despesa com o pessoal desde o primeiro quadrimestre de 2018 até agora o primeiro quadrimestre de 2019, objeto dessa audiência. Então, saiu lá de primeiro quadrimestre de 2018 de 515 milhões para 577 milhões agora, pessoal ativo. E já em relação a inativos pensionistas, de 160 milhões para 178 milhões agora no primeiro quadrimestre de 2019. E aqui a evolução do índice também, 2018 até agora, observando aí que houve, a partir do terceiro quadrimestre de 2018, um crescimento aí do índice, que era de 4,98 no segundo quadrimestre de 2018, no terceiro quadrimestre de 2018 passou para 5,15 e agora 5,30. Deputado, essas são as informações do Tribunal de Justiça e obrigado a todos. Obrigado. Doutor Alexandre, alguma observação ao final? Gostaríamos de convidar, então, coletando os dados do tribunal, convidar agora do Ministério Público, o doutor Ricardo de Melo Alves, para fazer a apresentação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo doutor Gerson Claro, nosso presidente dessa sessão, desta comissão, em nome de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, parabenizar a Assembleia Legislativa por mais uma audiência pública, onde a sociedade pode tomar conhecimento dos gastos dos órgãos públicos do nosso Estado e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E deixo em suas mãos, doutor Gerson Claro, o nosso relatório de gestão fiscal do último quadrimestre e dizendo que o Ministério Público vem cumprindo com o seu dever de casa. Vamos voltar. Meu Deus. Peço licença aqui para poder tentar auxiliar que o quadro do relatório de gestão fiscal dos últimos 12 meses, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, fica um pouco complicado de enxergar aqui. Mas a despesa bruta dos últimos 12 meses, com despesa de pessoal, ficou na casa de aproximadamente 251 milhões, e a despesa não computada na casa de aproximadamente 60 milhões, resultando numa despesa líquida com o pessoal do Ministério Público em 191.751.321 reais, né? O nosso limite de despesa com o pessoal é de 2%, que representa 215.973.000 aproximadamente. O limite prudencial é 205.175.086 reais. E o limite de alerta 194.397 reais. De modo que o nosso gasto com despesa pessoal foi de 191.751.321 reais, perfazendo a porcentagem da receita corrente líquida de 1,78%, abaixo, então, do limite de alerta prudencial e o máximo, né? Aqui um quadro comparativo do primeiro quadrimestre de 2018 e primeiro quadrimestre de 2019, onde a despesa com pessoal ativo teve uma alta de 13,26%, em decorrência da reposição inflacionária tanto dos servidores quanto dos membros. Pessoal inativo, houve um aumento de 3,27%, perfazendo uma despesa líquida com pessoal de R$ 191.751.321,43, com aumento de 9,51% em relação ao primeiro quadrimestre do ano de 2018. O nosso limite
aumentou 2,94% do gasto com despesa pessoal em relação à receita corrente líquida do Estado, saltando de 1,72% para 1,78%, ainda assim abaixo do limite de alerta preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Um quadro de evolução do relatório de gestão fiscal de 2018 e 2019. Nós temos uma variação do terceiro quadrimestre para o segundo quadrimestre de 2018 de 6,56% e uma variação do primeiro quadrimestre de 2019 para o terceiro quadrimestre de 2018 de 4,52%. E a variação em relação à despesa líquida com o pessoal ficou em relação, do terceiro quadrimestre de 2018 para o segundo quadrimestre de 2018 em 3,18%. E do primeiro quadrimestre de 2019 para o terceiro quadrimestre de 2018 em 4,34%. O aumento do nosso índice do terceiro quadrimestre de 2018 para o segundo quadrimestre de 2018 houve um incremento de 1,36%. E do primeiro quadrimestre de 2019 para o terceiro quadrimestre de 2018 em 3,70%. E sempre ressaltando abaixo do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas essas informações também estão no portal da Transparência do Ministério Público e eram essas as informações a prestar à Assembleia Legislativa e à sociedade. Agradeço pelas informações. Em seguida, passamos a palavra ao membro do Tribunal de Contas, apresentação feita pela senhora Márcia Helena, diretora de Contabilidade do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Verdade. Boa tarde a todos, deputado Gerson, presidente da Comissão de Orçamentação e Execução, em nome do qual eu cumprimento todos os demais, todos os presentes. Nós vamos apresentar aqui o relatório de gestão fiscal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, do nosso Tribunal de Contas. Eu fiz só o primeiro quadrimestre e depois eu fiz uma comparação entre o primeiro quadrimestre de 2019 e o terceiro quadrimestre de 2018. Deixa eu pegar o controle. É esse? Obrigada. A variação do terceiro para o primeiro de 2019 ficou inferior em 0,95% a nossa despesa bruta com o pessoal. O pessoal ativo, ele diminuiu mais, em contrapartida, o pessoal inativo teve um aumento de 1,35%. As despesas não computadas aumentou 0,82%, e a despesa líquida com o pessoal, hoje, no primeiro quadrimestre, fechamos em 136.470.000, nós tivemos um decréscimo de 2,07%. O total da nossa despesa, o limite máximo é 1,32%, que somado com a Assembleia 168, nós totalizamos 3%, e o nosso limite ficou em 1,26%. Lembrando que o limite máximo é em 32%, o prudencial seria 1,25%. Então, nesse primeiro quadrimestre, ficou 0,01% além da despesa. Isso, como disse o Nelson, deve à nossa receita corrente líquida, porque a despesa do pessoal nosso tem sido tentado diminuir todos os quadrimestres, mas a arrecadação tem sido inferior. Vamos passar para o outro? Esse aqui é o quadro que a gente apresenta de acordo com o SICONF, que a gente tem que apresentar, são as normas do STN, mas como todos já viram, ele fica bastante prejudicado a apresentação, e é mais para título de exemplificação. Ele está publicado, obviamente, no Diário Oficial e no site da Transparência do Tribunal de Contas. Eram essas as observações que nós tínhamos para trazer. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, e no site da Transparência também do nosso tribunal. Muito obrigada a todos. Com os dados, convidamos para fazer a apresentação agora o nosso colega Jericó Vieira de Matos, secretário de Finanças e Orçamentos da Assembleia Legislativa.
Quero cumprimentar a todos, ao nosso ilustre deputado Gerson Claro, presidente da nossa Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, ao nosso deputado professor Reinaldo, nosso deputado Câmara. Em homenagem ao seu pai, vou falar só o sobrenome. Não tem problema? Tá bom. Que também foi nosso deputado aqui. Leva o nome dele, né? É o deputado Renato Câmara, desculpe a brincadeira. É que eu aproveito que nós somos parentes, por afinidade, tá? Então, nós estamos aqui em nome da Assembleia Legislativa, cumprimentando também os demais membros da mesa. Como já foi dito aqui, o nosso decano, né, Nelson Shigenori Tsushima, e que nós o importamos do Paraná e nos recusamos a devolvê-lo. Né? Tem o Julinho também, né? Não pode esquecer do Júlio, né? Outro que está aí desde os primórdios do nosso Estado. Então, nós vamos passar para as nossas informações, e eu estava dizendo para a jovem aqui que velho não pode pegar essas coisas, não sabe como que faz. Você passa para nós aí, por favor. Aonde que aperta aqui? Você viu como são as coisas? Direito. Aqui? Tá. Não funciona. Com perdão, à esquerda, né? Sempre à direita. Então, nós tivemos aqui o nosso relatório. Nós fizemos também aquele anual, mas colocarmos aqui não aparece mesmo, né? Mas eu tenho uma boa notícia. A Assembleia Legislativa está se preparando para ampliação do plenarinho desse local, e nós vamos até aproveitando conversar com o nosso arquiteto e o nosso engenheiro para que possamos fazer um espaço maior para a apresentação dos relatórios, né? Então, nós vamos conversar aí com o nosso deputado Zé Teixeira, com o nosso presidente, o deputado Paulo Correia. Então, a Assembleia Legislativa teve a sua despesa com pessoal, a despesa bruta, R$ 247.366.166,76. Pessoal ativo, R$ 161.601.191,52. E o nosso pessoal inativo, R$ 85.734.975,24. As despesas não computadas, R$ 85.842.991,11. E a despesa líquida com o pessoal, R$ 165.493.576,65. Em relação aos índices, o nosso índice já foi falado pelo Nelson, já foi falado pela Márcia Helena. Então, o nosso limite total é 1,68, com a divisão com o Tribunal de Contas de 1,32, dá 3%. Tá? Então, essa divisão se fez quando a aprovação da Lei 101 de 2000, então que nos casos onde houvesse legislativo, Assembleia e Tribunal de Contas, se utilizaria como parâmetro a despesa de 1999. Então, a nossa despesa em relação à receita corrente líquida de 99 correspondia a 1,68 e o tribunal 1,32. Por isso, ficou como base, como parâmetro para a lei de responsabilidade fiscal. E o nosso limite prudencial 1,59, limite de alerta 1,51, e nós estamos com 1,50. Então, estamos cumprindo os 3 índices. E diga-se de passagem que no último quadrimestre nós estávamos um pouquinho acima do limite de alerta. Mas a Assembleia, através da sua mesa diretora, dos deputados, tem procurado de todas as formas para que se cumpra a lei. E nós tivemos aí os planos de aposentadoria indenizada, né? Então, por isso que aumenta o número os valores dos inativos, e nós estamos dentro do limite. Por que também se fez isso? Porque a Assembleia nunca tinha feito concurso público. Foi feito e estão sendo chamados. Então, também houve um acréscimo do pessoal ativo, só que com as aposentadorias houve o decréscimo. Então, nós estamos cumprindo também, dessa forma, todos os índices previstos. Aí nós fizemos um comparativo.
a exemplo do Tribunal de Contas, por favor, do primeiro quadrimestre de 2019 com o terceiro quadrimestre de 2018. Então, nós notamos que não houve um crescimento tão grande, foi praticamente um crescimento vegetativo, né? E também estamos cumprindo os limites. Aí dá para se notar ali que despesa total com o pessoal no terceiro quadrimestre foi de 1,52 e o limite de alerta é 1,51. Então, agora, já no primeiro quadrimestre de 2019, nós já estamos dentro dos limites, então cumprindo a determinação da lei. E aí nós temos, em relação ao terceiro quadrimestre de 2018 e ao primeiro de 2019, nós temos aí a variação é menor, né? Até porque, em razão exatamente das aposentadorias, e houve essa diminuição, e podemos cumprir, então, os limites que nós temos, né? O máximo, o prudencial e o limite de alerta. São essas informações. Agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição também. Desculpa. Deixa eu passar aqui para o nosso presidente o nosso relatório. Como nós não temos aqui a participação da Defensoria Pública, que tem execução orçamentária própria também, nós gostaríamos que a equipe técnica preparasse ofício solicitando os dados para que a Defensoria pudesse enviar para esta comissão. Gostaria de deixar nesse momento aberto para perguntas, algum questionamento aí, senhores deputados, em primeiro lugar, ou para agradecimentos ou alguma observação a respeito das apresentações nesse instante. Deputado Renato. Eu vejo que existe a preocupação de todos os poderes em manter os índices dentro da legalidade. A Assembleia Legislativa está fazendo, e nós temos acompanhado, está fazendo um esforço para isso, né? Existem vários encaminhamentos para fazer a diminuição aqui dos índices para que nós possamos cumprir efetivamente a legalidade. E aqui, no mais, parabenizar todos os órgãos. Nós sabemos que existe uma vontade e uma tendência de fazer as correções que precisam ser feitas com muita prudência, com muito equilíbrio. Nós vivemos num momento difícil de diminuição de recursos e existe uma exigência, né, como nós fizemos o primeiro, aqui na Assembleia Legislativa, o primeiro concurso da história da Assembleia Legislativa, e desta forma nós podemos evoluir, tanto na transparência quanto também na questão dos índices colocados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vi nenhuma, mesmo num segundo momento quero me aprofundar mais nas informações, mas nesse primeiro momento não vi nenhuma discordância, nenhum número que saia de um desvio padrão ou tenha algum me chamado a atenção. Então, eu quero aqui, no mais, parabenizar a apresentação de todas as instituições que apresentaram a prestação do seu orçamento. Eu quero, só para agradecer a presença de todos os poderes aqui representados, e na mesma esteira que o deputado Renato Câmara disse. Quem assistiu ontem o Jornal Nacional, pela primeira vez eu vi uma reportagem exemplificando alguns estados que alguns deles, inclusive, já está devendo 3 folhas do seu servidor. Então, a gente sempre falava isso, algumas pessoas não acreditavam, achavam que era apenas palavras de efeitos para proteger o governo, para você fazer parte da base, mas eu estive ao vivo e a cores em Rio Grande do Norte em janeiro, e o 13º de 17 ainda ficou para trás.
Então, a verdade é uma só. A máquina pública, ela chegou num certo ponto, um inchaço tão grande, e em nome dos direitos adquiridos, não tem como você retroagir. E o que a gente percebe é que todos os poderes hoje trabalham com muita dificuldade. E se não tiver espírito altruísta, se não otimizar cada vez mais o seu material humano e os recursos que existem, do jeito que o Brasil está caminhando, a gente não sabe aonde vai chegar. Então, eu acredito que hoje, mais do que nunca, é preciso que nós trabalhemos na perspectiva da responsabilidade. Eu sei que isso, às vezes, é difícil para o prefeito, para o governador, até mesmo para os representantes dos poderes constituídos, mas a gente vê aí com duras penas, todo mundo aí no limite do limite. Então, eu quero também dizer, presidente, que eu não, nada que nenhuma observação assim fora daquilo que pudéssemos imaginar, mas eu acredito que todos nós vamos ter em mãos, né, um extrato de todos para a gente acompanhar para e passo, e espero em Deus que agora nós possamos, com essa reforma da Previdência, que, né, eu sei que não vai resolver o problema 100%, mas é uma delas, porque esse déficit que existe em todos os lugares, aqui no Estado não é diferente, é uma boca de jacaré abrindo, né, que aumenta cada dia que passa. Eu acredito que este é o primeiro passo de uma caminhada que a gente vai ter aí para melhorar o nosso país. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a presença de todos e também parabenizar pela apresentação aqui dos relatórios, e o nosso presidente, agradecer também pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito aí com os demais membros dessa comissão. É o que tinha. Há alguma manifestação, algum membro à disposição? Deputado Gerson Claro, parabéns pela condução dos trabalhos. O Tribunal de Justiça comparece aqui uma vez mais, atendendo o convite da Assembleia e a obrigação que tem também com a sociedade para apresentar a sua execução orçamentária. Essa é uma preocupação constante do desembargador Pascoal Carmelo Leandro, presidente do Tribunal de Justiça. Governador do Estado. Também. Hoje governador. Hoje governador. Governador, é verdade, é um fato marcante na carreira do desembargador Pascoal. Está, evidentemente, muito vaidoso. Ontem estive lá na governadoria, no gabinete do governador, tirei algumas fotos com ele para a posteridade. Então, realmente, um momento fantástico da carreira do desembargador Pascoal, um prêmio mesmo por toda a história dele, são quase 40 anos de prestação de serviço público. Então, é algo que vai marcar definitivamente a vida profissional do desembargador Pascoal. Com relação à execução orçamentária do Tribunal de Justiça, presidente, espero que tenhamos atendido a expectativa da Assembleia, da sociedade, e o Tribunal, como não poderia ser diferente, sempre vai estar atendendo os convites da Assembleia para estar presente nas audiências de importante comissão que visa garantir a regularidade da execução orçamentária do Estado como um todo. Agradeço mais uma vez o convite e a distinção. Obrigado. Nelson, alguma observação? Tranquilo. Bom, nós, na qualidade de presidente dessa comissão, gostaria só de fazer a observação de que, até surpreendente, vendo os números aí, especialmente da Assembleia, porque a gente participou de todo um debate sobre, inclusive sobre a remuneração dos servidores, reajuste, recomposição, e acompanhamos os números, especialmente aí a partir de fevereiro, números ruins da economia, e quando a receita bruta ela cai, o nosso comprometimento, que é percentual, ele vai lá em cima. Então, surpreendeu até, mesmo com o limite prudencial um pouquinho em alguns órgãos ou poderes já até estourado, a gente conseguia ainda estar no primeiro quadrimestre cumprindo aquilo que estabelece em termos de despesa com pessoal,
Me preocupa muito, nós tínhamos uma expectativa de crescimento do nosso PIB no início do ano acima dos 2%, alguns economistas até falavam na casa de 3%, hoje nós temos os números reais aí já falando em 0,8%, e a gente já vê projeção para 0 a 0 já para o começo do segundo semestre. Alguns economistas falam que para a gente manter tal qual o ano anterior, a gente precisa crescer 2%. Quando a gente já está 0,8%, quer dizer, nós já estamos negativo, né? Nós precisamos de 2% de crescimento do PIB para manter tal qual o ano anterior. Quando a gente já tem um crescimento real de 0,8%, com a possibilidade de zerar, a nossa expectativa é muito ruim no ponto de vista econômico. Temos a expectativa de que duas coisas possam acontecer, que é a reforma da Previdência, que de fato afeta o país todo, e também a reforma tributária, que a gente espera que possa trazer algum alento aí para que melhore, gere mais emprego e traga desenvolvimento. Tendo coletado os dados, nós já tivemos a aprovação da Lei de Diretriz Orçamentária e certamente esses dados, esse acompanhamento vai servir para que a gente possa dar andamento também e no segundo semestre na Lei Orçamentária que vai definir aí as aplicações dos recursos para o próximo ano. Esta presidência agradece a presença das equipes técnicas, dos servidores, da imprensa, da Secretaria de Estado de Fazenda, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, todos os órgãos que participaram efetivamente, que trouxeram seus números, e em nome da Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária, em nome dos membros da comissão, quero agradecer a presença de todos e declarar encerrada esta presente audiência. Muito obrigado a todos.